a sua caminhada fala por si próprio, não é? As pessoas que te conhecem, e nós temos o Espírito Santo que testifica no nosso coração. Então eu sei que o Marcelo chegou para trabalhar, e diga amém, pelo amor de Deus, porque nós temos muito trabalho, não é? Para servir e para ministrar. E nessa noite ele vai nos trazer a palavra. Eu quero que você levante a tua mão direita, a gente vai orar por ele e pedir para que o Senhor possa, como eu estava dizendo do Vitor, abrir aí uma caminhada, não uma ministração nessa noite, mas uma temporada de recebermos a palavra de Deus também pela vida desse vaso, desse canal, que é o Marcelo e que é a sua mulher Soraya. E nós te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, sela mesmo, abre esse tempo, Senhor, aonde vem mais alimento sobre nós, mais cereal, mais palavra, mais verbo vivo de Deus, mais Jesus nessa casa, através da pregação do Evangelho. Usa teu servo, abençoa, sela essa noite como sendo a primeira de uma caminhada longa, Senhor, onde seremos abençoados e abençoaremos a vida dos teus filhos. Sei que esse é o teu propósito, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Marcelo, não sei se você quer, porque na quarta geralmente eu prego aqui embaixo. O que você quer? Vamos descer o púlpito. Cadê os valentes para correr aqui? Desce aqui, por favor. Como o grupo é menor na quarta, eu acabo preferindo ficar aqui embaixo, que eu fico mais próximo, Marcelo. Mas o púlpito é seu, a casa é sua. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria agradecer primeiro a Deus pela oportunidade que Ele me dá de ser o preletor, de ser o mensageiro desta noite. E é com muita alegria que eu vou procurar passar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai de encontro ao coração de cada um de vocês, porque não sou eu quem vou dizer, mas o Espírito Santo de Deus é quem preparou e é quem vai ministrar no coração de cada um. E eu profetizo que aquilo que cada um veio buscar aqui hoje, vai voltar para casa levando o seu milagre, a sua bênção. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui. O que eu sei é que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para trazer à existência aquilo que você precisa. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem em pé, em reverência à palavra que nós vamos ler aqui, e abrissem a sua Bíblia, aquele que trouxe, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nas quartas-feiras, o pastor Leandro tem pregado sobre milagres, a quarta de milagres, e nós vamos aqui falar a respeito de um milagre relatado aqui na Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou a carta do rei ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra?
Porque deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aqui, amém? Eu queria que os irmãos estendessem as suas mãos e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença, Senhor, e por tudo que o Senhor já fez hoje aqui conosco. Quero pedir agora, Senhor, que o Senhor possa crescer, Senhor, abundantemente aqui para ministrar a palavra, para falar ao coração do teu povo, para falar com a tua igreja. Fala com o teu povo, Senhor, fala com a tua igreja, porque o povo é teu e a igreja é tua, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. O texto que nós acabamos de ler fala de um homem bem-sucedido, um general, um homem que tinha todo o reconhecimento no seu povo. E a Bíblia diz no começo que ele era chefe do exército da Síria, um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. E quando a Bíblia diz que um homem tem respeito, ele tem muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era um homem valoroso. Mas havia um porém na sua vida. Naamã era um homem leproso, tinha reconhecimento. O rei o reconhecia, tinha reconhecimento do povo, porque era um herói de guerra. O Senhor dera livramento ao povo por ele. Era amado pelos seus soldados, pelos seus comandados. Era abençoado por Deus, porque a própria Bíblia diz que o Senhor dera livramento aos sírios através dele. Ele tinha uma esposa preocupada, e nós podemos ver isso no texto que nós acabamos de ler, preocupada com ele, com o bem-estar dele. A Bíblia diz que ele era um homem valente, um homem de guerra, um conquistador, um homem que não tinha medo, um homem que não olhava para a circunstância, um homem que quando se propunha a fazer alguma coisa, ele ia e fazia. Mas havia um porém na sua vida. Com tudo isso que ele tinha, com todo esse reconhecimento, com todo o recurso financeiro, vivia junto do rei, era um homem rico, mas não era um homem feliz. Havia em sua vida algo que roubava a sua felicidade. Naamã era leproso, e a lepra naquela época era uma doença incurável. Era algo que se alguém contraísse, tiraria a paz, estaria destinado à morte, não havia cura. Nós sabemos que hoje é chamado de mal de Hansen, é um mal tratável, né? Você pode, não sei se há cura, mas pelo menos há como controlar essa doença. Naamã, com tudo isso que ele tinha, sendo um herói de guerra, sendo um general, sendo chefe do exército, amigo do rei, o rei o tinha em boa conta, era herói de guerra, mas era um homem infeliz. E por que que ele era infeliz? Porque ele não tinha aquilo que todos nós daríamos, tudo que tivéssemos para ter, quando estivéssemos doentes: a saúde. Ele era um homem doente, e não era um mal qualquer, não era uma doença qualquer. A lepra tirava a pessoa do convívio com as outras pessoas. O leproso não podia ter família, o leproso não podia ter filhos, o leproso não tinha trabalho, o leproso era excluído da sociedade, ele era colocado num vale dos leprosos, e estava destinado à morte ali. Nada poderia salvar este homem, nada poderia trazer ao coração deste homem a felicidade, porque aquele mal,
eu vejo Naamã tirando as suas vestes de comandante de exército e vendo aquelas feridas no teu corpo, no próprio corpo. Isso entristecia com certeza, entristecia a sua família, entristecia a sua esposa. Então Naamã daria tudo o que ele tem para que fosse curado. Existem muitas pessoas hoje que são como Naamã, são ricos, estabilidade financeira, uma família abençoada, filhos lindos, estudando em escolas boas, reconhecidos na sua vida profissional, homens de sucesso, mulheres de sucesso, mas que assim como Naamã também não tem o principal, a felicidade. São pessoas abençoadas por Deus, pessoas abastadas, e você olha para aquela pessoa, e aquela pessoa tem um semblante de tristeza, porque ainda não tiveram o encontro que Naamã, daqui a pouco nós vamos ver, teve, com aquele que pode trazer a paz que excede todo entendimento, com aquele que pode fazer milagres na nossa vida, com aquele que pode nos transformar através do poder da tua palavra, aquele que pode nos fazer diferente, aquele que pode nos tirar do lamaçal de lodo e nos colocar e assentar entre os príncipes, como nós estamos aqui agora. Nós estamos assentados entre os príncipes, somos príncipes do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, diz a palavra. Outrora nós estávamos lá fora, infelizes, talvez até com uma situação financeira, com uma família, com tudo rodando como deve ser, abençoados, mas infelizes, porque tínhamos dentro de nós um vazio que nós não conseguíamos preencher. E foi isso que nos trouxe aqui, foi isso que nos trouxe a esta casa de oração, a presença de Deus, a busca por aquilo que pode preencher o vazio que nós tínhamos em nosso coração, em nosso interior. O dinheiro não conseguia preencher, as noitadas não conseguiam preencher, muitas vezes a droga não conseguia preencher e não vai conseguir nunca, porque o vazio que há dentro do ser humano só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E nós já vimos aqui hoje, uma quarta-feira de milagres, pelo menos 2 milagres aqui relatados. O irmão que voltou a louvar e o irmão que foi abençoado com uma caminhoneta. E nós podemos dar glórias a Deus por isso, porque Ele tem respondido às nossas orações, porque Ele tem estado atento para o nosso clamor, para aquilo que nós pedimos. E eu quero confessar aqui que eu estava precisando ter essa oportunidade, pastor. Eu falei com a minha esposa, Deus me tirou do banco, eu pregava, eu era chamado, tinha várias agendas, e de repente eu comecei a ficar no banco, e eu quero confessar aqui que eu estava triste, louvava, cantava, e eu pensava, voltei para o banco. Mas aí o que eu fiz? Eu fui buscar no Senhor, eu dobrei o meu joelho e pedi, Senhor, o Senhor um dia me chamou para ser mensageiro, para ser um vaso usado por Ti, para ser o Seu instrumento. Me dá uma oportunidade, Pai. E foi automático. Eu quero confessar aos irmãos que no mesmo dia em que eu orei, eu recebi a ligação do pastor, porque Deus ouviu a minha oração, porque Ele me deu essa oportunidade, e eu estou muito alegre de estar aqui, como instrumento do Senhor, fazendo aquilo para o qual eu fui chamado, ainda no ventre da minha mãe. Por que muitas vezes nós não conseguimos receber os nossos milagres? Porque nós deixamos de ter algumas posturas, e o pastor Leandro tem pregado aqui, porque nós nos convertemos muitas vezes em parte, e aí aquela parte que nós não convertemos,
aquilo que nós não deixamos Deus mudar, Deus transformar, aquilo nos atrapalha de sermos abençoados, porque o Senhor olha lá de cima e fala: eu ainda não posso abençoar este varão ou esta varoa, porque ainda não estão preparados para as bênçãos que eu tenho, porque se o Senhor abençoar, ele vai perder, se o Senhor abençoar, ele vai embora. E aí o Senhor mantém ele aqui porque ele precisa de Deus. E é por isso que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, por doenças, passamos pelas mazelas da vida, para que nós venhamos a nos lembrar do Senhor, para que nós venhamos a nos lembrar do Deus que nós servimos. Porque se ele deixar tudo correr de acordo com o que nós queremos, vai ficando frouxo, você vai se esquecendo dele, você deixa de orar, porque você não está precisando. É do ser humano isso. E o Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um dos nossos corações. A Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações, e nos conhecendo como Criador, porque foi Ele que nos fez, Ele sabe daquilo que Ele pode nos dar e daquilo que Ele ainda não pode nos dar. E é por isso que muitas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos, porque há um tempo de Deus, já foi dito isso aqui, há um tempo de Deus para receber as bênçãos dEle. E se você ainda não recebeu, você se prepara, porque o Senhor está gerando, o Senhor está fazendo, Ele está trabalhando, e no tempo certo dEle, a sua bênção vai chegar. Isso eu posso dizer para você, afirmar: espere em Deus, que o que você precisa, Ele vai te dar. É por isso que você está aqui hoje, numa quarta-feira de milagre. Milagre não é algo que acontece aleatoriamente a toda hora. Milagre acontece no sobrenatural de Deus. Milagre não tem explicação. Milagre acontece e não há outra forma de dizer a não ser foi milagre de Deus. Quais foram as posturas que Naamã teve para receber a sua cura? Primeiro, deu ouvidos a uma pessoa simples. Havia uma menina, uma escrava, que ele mesmo aprisionou em uma das suas guerras, e ele leva essa menina a servir a sua esposa como escrava na sua casa. Mas essa menina era crente. A diferença é que ela era crente, porque ela não deixou de falar do Senhor, mesmo sendo escrava. Ela não poderia falar, mas com toda a autoridade, ela vendo Naamã sofrendo com este mal, ela então diz que se ele conhecesse o profeta que estava em Samaria, ele seria curado da lepra. Isso é ser crente, é não olhar para as circunstâncias. Era uma menina escrava, talvez não tivesse estudo, naquela época não tinha, a mulher não podia fazer quase nada. Imagina sendo escrava, ela teve a ousadia de se dirigir à sua senhora e dizer: se o meu senhor tiver um encontro com o profeta que há em Samaria, o homem de Deus, ele o curaria da lepra. E Naamã olha, ouve, a sua senhora vem a ele e diz: olha, a menina que você trouxe aqui para casa como escrava falou assim, assim e assim. E Naamã, talvez até por desespero, por ser uma pessoa doente, ele buscava aquela cura. Ele precisava daquilo, era a única coisa que tirava a sua felicidade. Para que tudo ficasse perfeito, ele precisava ser curado dessa lepra. Só que essa lepra, somente um milagre poderia acabar com ela. Então ele ouve, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós, nas quartas-feiras, viemos aqui, no domingo nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, e para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente possa sair daqui cheios da unção, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, para vencer a segunda-feira que vem aí pela frente, a semana
que vem pela frente, que não é fácil para ninguém. É por isso que eu e você estamos aqui para fazer o pit stop da fé. Você para, você se enche e você sai lá fora e está pronto para que der e vier. Mas não é porque é você, é porque o seu Deus te encheu de fé, de unção, do Espírito Santo. Ele ouve o que aquela menina diz e ele vai procurar o rei para dizer o que a menina disse. E como o rei o tinha em boa conta, o tinha como herói de guerra, como seu chefe de exército, o rei então prepara tudo para que ele fosse em busca desse profeta. Muitas das vezes nós deixamos de ouvir a palavra de uma pessoa simples e por isso deixamos de ser abençoados. Às vezes o doutor vê uma pessoa humilde que vem lhe falar algo de Deus e ele não dá ouvido porque essa pessoa é simples. E isso a gente vê quase que a toda hora. E nós vamos ver aqui na história de Naamã que por várias vezes ele teve que tratar com pessoas simples, com pessoas pobres, sem poder aquisitivo, mas teve que tratar com pessoas cheias de Deus. Essa menina foi usada pelo Senhor, e com ousadia ela falou da palavra, porque ela ouviu, porque ela veio de um lar cristão, ela ouviu falar de Deus, e ela com toda a ousadia, ela fala, e quando você usa de ousadia para falar de Deus, vão parar para te ouvir. Você não vai lançar uma palavra, essa palavra não volta vazia. O que você falar em nome do Senhor, fale com autoridade. Pode se levantar e falar, estufa o peito e fala, o meu Deus vai fazer, porque Ele vai fazer, porque Ele vai te honrar. Como honrou essa menina. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 27, 29, a respeito disso, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Dê ouvido aos profetas do Senhor. Não olhe para que seja uma pessoa simples, uma pessoa letrada, uma pessoa formada, uma pessoa rica. Tenha ele sempre como uma pessoa, um homem e uma mulher de Deus. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, e o Espírito Santo que habita no nosso interior vai nos dar o discernimento se é de Deus ou não é. Naamã, ouvindo isso, ele foi buscar ajuda. Ele ouviu esta menina, ele acreditou no que ela disse e ele foi buscar ajuda. Diante das dificuldades, muitas das vezes nós como seres humanos, fracos que somos, falhos que somos, nos deparamos com a dificuldade e começamos a olhar para as circunstâncias, olhar para o tamanho do problema, e o que nos vem na cabeça é: não tem jeito, não tem cura, não tem saída. O médico deu o diagnóstico de uma doença terrível e você já se abate. Muitas vezes até recebe visita de pessoas, de homens e mulheres de Deus que vão te trazer algo de interessante, você ouve, mas não reage, você não busca, você ouve, até acredita naquilo, mas aí o que vem na tua cabeça? Não tem jeito, essa doença não tem cura, não, essa situação não tem saída. Essa não é atitude de crente.
se você ouve, se você crê, você se levanta e vai buscar. Vai buscar o que você está precisando. Você é diferente. Você tem algo em seu interior que te dá força. É o ajudador, é o Espírito Santo de Deus. Se você falar, eu vou me levantar, eu vou lutar contra essa doença, eu vou lutar contra essa situação, eu vou tentar mudar isso, Deus vai me abençoar, porque Ele vai te abençoar. Você já ouviu o homem e a mulher de Deus que Ele mandou? Naamã fez isso. Ele se levanta e vai atrás da sua cura, vai procurar o seu rei. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Isso está em Isaías 55:6. Naamã então forma uma caravana, e a Bíblia diz que ele pega algumas moedas de prata, 6.000 ciclos de ouro e algumas vestes, e ele vai então em busca do seu milagre. Ele vai buscar aquilo que está tirando a sua felicidade. Ele quer ser curado daquela lepra. E ele chega então ao rei de Israel, entrega a carta que o rei da Síria mandou. E o rei então rasga suas vestes, porque o povo sírio naquela época era um povo forte, um povo guerreiro. E o rei fala assim: mas eu não tenho poder para fazer isso. O rei da Síria está procurando ocasião contra mim, ele está querendo uma guerra, está querendo nos subjugar, ele já fica com medo dessa guerra e rasga suas vestes. Mas havia um homem de Deus. Isso chega até os ouvidos do homem de Deus, Eliseu, que era o profeta na época. Eliseu que aprendeu com Elias, que foi arrebatado e que pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. O que é que você quer? Elias disse: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em ti. E lhe foi concedido. E a Bíblia não mente, porque se você for estudar, você vai ver 16 milagres relatados na Bíblia que foram feitos através de Elias. E 32 milagres que foram feitos, relatados na Bíblia através de Eliseu. A porção dobrada do Espírito que ele pediu. Então entra agora, no meio dessa história de Naamã, do rei da Síria, do rei de Israel, entra o homem de Deus. Um homem que cheio de autoridade, ele fala: mas por que rasgou as suas vestes? Manda que ele venha até mim, e vocês vão saber que há um profeta, há um homem de Deus em Israel. Profeta que é profeta, ele não foge, ele não olha para a circunstância, ele assume a posição de profeta, ele assume a posição de homem de Deus. Mandai vir a mim, e eu vou mostrar que há profeta aqui. Isso é o quê? Isso é fé, isso é acreditar no Deus que ele serve. Eliseu conversava com Deus. E Naamã então vai até o palácio, chega lá: onde está o homem de Deus? Ah, se você quiser falar com esse homem de Deus, não é aqui não, é longe, é lá, uma casinha, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, o que ele tem é a presença do Espírito Santo, o que ele tem é a intimidade com Deus. O profeta tem é intimidade com Deus, porque para fazer milagre, para operar milagres, é necessário ter intimidade com Deus. Para alcançar milagres, é necessário ter intimidade com Deus. Para ser merecedor de milagres, é necessário mudar de vida. É necessário fazer aquilo que agrada a Deus. É necessário ser diferente. É necessário estar preparado para receber esses milagres. Então Naamã pega todo o seu povo, a sua caravana, e vai ao encontro deste profeta. E ele coloca então o seu exército parado em frente àquela casa. E ele, quando sai da Síria,
ele coloca em tua cabeça, eu vou lá, vou procurar este homem de Deus, ele vai me receber, talvez até com um tapetinho vermelho, ele vai vir, vai me abraçar, vai colocar a mão aqui em cima da minha ferida, vai orar, vai pedir para Deus, eu vou ser curado, eu vou pagar ele com essas moedas de prata, com esses ciclos de ouro, vou dar essas roupas, se ele me curar, cara. O pensamento de Naamã era este. Naamã era um homem arrogante, muito arrogante. Ele não queria ficar devendo favor ao profeta, ele queria comprar o seu milagre. Então ele chega, coloca todo o seu exército à frente e bate. E o profeta manda um menino, vai lá e fala para ele que eu já sei o que ele quer. Vai se banhar nas águas do Jordão 7 vezes, mergulha lá 7 vezes e você vai ser curado. Se é isso que ele quer, é só fazer isso e pode ir embora. Naamã se irrita. Ele era um general, um herói de guerra, um homem que despachava com o rei, tinha dinheiro, tinha uma posição, e o profeta nem aí para ele. Penso eu que ele deve ter falado, ele não sabe quem está falando. O menino que ele manda lá volta falando, o senhor não está sabendo não, tem um cara aí, ó, tá cheio de armadura para tudo que é lado, lança, cavalo desse tamanho, é uma autoridade. E o profeta deve ter respondido, a autoridade maior é essa que eu estou aqui agora na presença, eu não posso interromper. Se ele quiser ser curado, ele vai lá, dá os 7 mergulhos lá que Deus mandou, não sou eu que estou dizendo, eu estou só passando um recado de Deus, eu sou um instrumento do Senhor aqui. Vai lá e mergulha, se quiser ser curado vai ser dessa forma. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que Naamã ainda não estava preparado para receber o seu milagre. Ele precisava ser transformado, ele precisava mudar o seu caráter, ele precisava mudar a sua forma de pensar, ele tinha que parar de acreditar no seu poder financeiro, no seu cargo, nos seus relacionamentos. Ele tinha que se livrar de tudo isso, ele tinha que se despir, ele tinha que se humilhar a Deus. O que Deus queria era quebrantar, era transformar Naamã. Deus não queria somente curar a sua lepra. Isso seria muito pouco, porque ele seria curado, iria embora e isso nada adiantaria, como ele fez com aqueles 10 que foram curados e só um voltou. Porque não estavam preparados. Só um voltou para agradecer. E se ele fizesse com Naamã, seria da mesma forma. Então Deus começa a tratar o coração, o interior, porque há um tempo de Deus para todas as coisas. Não é assim da forma que nós queremos, é da forma que Deus quer. E isso é difícil para mim, para você, para qualquer um de nós reconhecermos, porque nós somos seres humanos e o ser humano é cheio dessas coisas, de achar que pode, de querer resolver os problemas pelas próprias forças. Eu sou uma pessoa inteligente, eu vou, eu faço, eu consigo. E Deus, Ele faz quando Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, usando quem Ele quer. E eu sou testemunha disso, porque eu sou formado, tive um bom trabalho, fiz concurso, saí desse trabalho e passei por dificuldade, sempre tentando resolver os meus problemas pelas minhas próprias forças, sempre achando que eu podia, sempre achando que eu era o cara, que eu era inteligente, eu passava em concurso. E Deus, enquanto eu não me dobrei a Ele, enquanto eu não fui para a casa dEle, dobrei o meu joelho e me humilhei, me joguei aos seus pés. O lugar mais alto que nós podemos estar é nos pés dEle. Aí Ele resolveu me abençoar, falar, agora você está pronto, agora eu vou te levantar, levanta daí, vou fazer de você um pregador da minha palavra, vou fazer de você um verdadeiro adorador. E de quebra,
eu vou te ajudar nas suas finanças também. Porque o principal não é o material. O principal é o que está dentro. A paz. A paz que Ele nos dá para nós passarmos pelas dificuldades. É por isso que o crente é chamado de louco. Porque ele está passando perrengue, está passando por coisas terríveis e está rindo. E as pessoas falam, aquele cara é louco. Mas ele tem uma paz que o mundo não tem. A paz que excede todo o entendimento. Crente não olha para a circunstância. Crente que é fiel, ele não olha para o tamanho do problema. Está aí Davi. Davi, quando olhou para Golias, na hora da batalha, ele não olhou e viu um gigante. Ele falou assim, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A circuncisão significava uma aliança. E Davi tinha essa aliança. Ele era circuncidado. O outro era apenas um que não tinha aliança. Era um qualquer, como o leão, como o urso que ele matou. Ele não olhava para o tamanho da dificuldade, ele não olhava para a circunstância. E assim nós devemos ser. Não podemos olhar para a circunstância. Nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Está difícil? Está difícil. Tem saída? Não vejo. Mas eu sirvo um Deus de milagre. Eu sirvo um Deus que pode tudo sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele não tem apenas o poder. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder em suas mãos. E quando Ele resolveu abençoar José, que era um escravo, e transformar ele em governador do Egito, um cargo que não existia, Deus criou para abençoar José. Porque Ele faz acontecer. O que não acontece, o que você precisa ainda não existe, fica tranquilo. Deus vai inventar. Deus vai trazer a existência. Naamã, depois de se humilhar perante Deus, depois de ser aconselhado pelos seus soldados, que o chamavam de pai, era um homem bom, ele fazia o bem ao seu povo. A Bíblia diz que eles o chamavam de pai, os seus soldados o chamavam de pai. E por gostarem dele, eles o convenceram. Ele estava indo embora, sem tomar o banho que o profeta havia mandado. Estava indignado. E ele então é convencido por aqueles que gostavam dele. Mas se ele mandasse você fazer algo pior, enfrentar uma guerra, você não ia? Por que custa você já estar aqui e mergulhar? E ele então vai lá e se humilha. Esses 7 mergulhos que ele deu, era um mergulho da humilhação perante Deus. Ele estava sendo transformado. O seu coração estava sendo mudado. Quando ele sai do último mergulho, o número 7 é o número da perfeição, ele sai de lá um verdadeiro adorador. Ele sai dali mudado. Além de ser curado, a Bíblia diz que a sua carne se tornou como a carne de um menino. Mas o principal não foi a cura da lepra. O principal que Deus fez com Naamã foi a sua verdadeira conversão. Deu a ele a salvação, ele se transforma num verdadeiro adorador. E é para isso que eu e você fomos criados um dia. O Senhor nos criou para sermos adoradores dele. Nada mais do que isso, o que Ele espera de mim e de você é a adoração em espírito e em verdade. É tudo que Ele quer. É tudo que Ele quer. Quando Ele nos vê aqui louvando, chorando, cantando, orando, Ele fica com o coração exaltado, Ele adora, Ele quer ver isso. Apesar dos anjos o adorarem 24 horas por dia, mas Ele quer ouvir a minha e a sua adoração. Foi para isso que Ele nos fez. Naamã, então, se transformou num verdadeiro adorador, e a humilhação que Deus impôs a ele tinha um propósito. O propósito dessa humilhação era de Deus se revelar a ele, mostrar para ele o quanto era poderoso, o quanto ele podia. Restaurou o físico de Naamã, restaurou a alma, o coração, transformou Naamã numa nova pessoa, numa nova criatura. E a Bíblia diz que quando há um encontro, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás.
Assim foi com Naamã, assim foi comigo e com você quando nós tivemos um encontro com Deus. As coisas velhas ficaram para trás, somos novas criaturas. Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. E então Naamã começa a reavaliar os seus conceitos. Ele tem um verdadeiro encontro com Deus e aí ele muda. Ele muda de vida. Ele muda os seus conceitos. Ele já não olha mais tanto para o seu poder aquisitivo, para o seu cargo, ao ponto de voltar lá do rio e colocar-se à frente da casa do profeta. E agora, sem aquela arrogância com a qual ele tinha chegado. E ele então pede ao profeta: me deixa eu te dar alguns presentes. Ele já não quer mais comprar. Me deixa te dar alguns presentes. E o profeta: não, eu não recebo. Ele insiste e o profeta diz: não, eu não vou receber. E aí ele então pede ao profeta: será que eu posso então pegar um pouco desta terra que está aqui na frente da tua casa? E o profeta: mas para que você quer essa terra aqui? Ele falou: porque essa terra aqui é abençoada. Essa aqui é uma terra aonde há um verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus está em Israel. O Deus de Israel é o único Deus. E somente a Ele eu vou adorar. E eu quero levar esta terra para quando eu dobrar o meu joelho, eu vou espalhar essa terra. E eu quero dobrar o meu joelho sobre esta terra abençoada. É como se ele estivesse dizendo: eu vou amar esse Deus. Eu vou falar dele onde eu puder. Eu vou ter uma vida diferente. Eu vou transformar a minha casa num reduto de oração e adoração a Deus. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu preciso dessa terra. Ela será como um símbolo para que eu venha me lembrar do que Deus fez na minha vida. E nós também devemos ser assim. Nós temos que nos lembrar dos milagres que Deus fez nas nossas vidas. Nós, como seres humanos, tendemos a esquecer. O Senhor nos abençoa todos os dias. Todos os dias Ele nos abençoa. Eu tenho certeza que se abrir espaço aqui para dar testemunho, nós vamos passar a noite inteira aqui ouvindo testemunho dos irmãos. Porque Deus faz. Deus cuida de nós, cuida das nossas vidas, dos detalhes da nossa vida. Porque Ele se preocupa conosco. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nos comprou e pagou com o seu precioso sangue, sangue carmesim, sangue imaculado. E eu quero encerrar o que Deus me trouxe aqui para falar. Naamã conseguiu seus objetivos, foi curado, porque seguiu alguns passos e teve algumas posturas que eu gostaria que os irmãos passassem a ter a partir de hoje para receberem os seus milagres. Que vocês possam ir embora hoje e guardar no seu coração que você deve ouvir uma pessoa de Deus, seja ela simples ou não. Você deve ouvir os profetas, os homens e as mulheres de Deus, dê crédito a eles. Quando precisar, busque ajuda, mas busque ajuda de Deus. Ouça o que os homens e as mulheres de Deus têm a dizer e busque ajuda, mas busque ajuda na palavra. Busque ajuda do Espírito Santo com aquele que realmente pode fazer a diferença na sua vida. Se for necessário, humilhe-se perante o Senhor, mas somente perante ao Senhor. Não se humilhe a ser humano nenhum. Humilhe-se a Deus. Dobre o seu joelho. Se jogue aos pés dele. Chore. Clame. E ele vai ouvir o seu clamor. Converta-se a ser um verdadeiro adorador. Adore ao Senhor em espírito e em verdade todo o tempo de sua vida. Durante todo o dia, à noite, o tempo que você puder, adore ao Senhor. É para isso que Ele nos chamou. E reavalie os seus conceitos. Reflita se há algo
que você está fazendo ou o que está deixando de fazer, que está desagradando ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai bradar na sua vida, vai fazer o milagre necessário, como Ele fez a Naamã e como fez a vários outros que nós temos exemplo na Bíblia. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, pastor.